quando falamos de traumas, é importantíssimo ter consciência que todos os traumas que nós passamos, independente da fase, foi intrauterina, foi no momento do nascimento, foi na fase infantil, esses traumas eles geram registros e esses registros ficam marcados no nosso corpo, na nossa mente, e nós precisamos desenvolver ferramentas de defesa que nós desenvolvemos na época do trauma para sobreviver. Essas ferramentas de defesa, elas são importantíssimas, mas quando? Naquela época, porque nós não tínhamos outros recursos. Imagina lá um bebê ou uma criança, enfim. Então nós agimos de acordo com a nossa capacidade, com aquilo que nós temos. O grande problema é que na fase adulta, a pessoa continua agindo com as mesmas ferramentas, mas ela tem outras. E aí tem outras questões. Muitas vezes ela nem lembra desses traumas. Por todo um sistema de defesa nós apagamos. Então alguns traumas são conscientes, outros não. Mas utilizar as mesmas ferramentas de defesa vai te limitar demais na sua vida. Por isso que uma terapia séria, uma terapia potente, vai identificar qual é a raiz da sua dificuldade hoje. Então é muito comum a pessoa estar repetindo um padrão na vida e esse padrão está relacionado a um trauma que aconteceu lá atrás. Ela pode saber ou não. E quando eu identifico esse trauma, eu preciso realmente ressignificar. Por isso que levar a pessoa até essa dor, fazer ela compreender qual é o lugar que ela passou, qual foi a origem desse trauma e ressignificar, esse é o lugar de cura para essa situação. Então é comum algumas pessoas, inclusive algumas pessoas que se falam entendidas em terapia, falar assim: não se deve levar a pessoa no lugar do trauma, porque senão vai retraumatizar, coitadinha, olha, vai levar a pessoa novamente, ela vai ficar traumatizada. Gente, isso não faz o menor sentido pensando terapeuticamente. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que foi abusada, você não vai abusar ela de novo, ela não vai retraumatizar, ela vai identificar a situação do trauma, só que como adulta e com um profissional capacitado junto. E aí é diferente, porque ela entra em contato numa outra fase de vida com outras ferramentas. E o fundamental de quando a gente identifica isso é fazer com que a própria pessoa, o próprio adulto, cuide dessa criança que sofreu esse trauma, independente do trauma. Que esse adulto vá dar colo para essa criança. A gente utiliza isso muito, principalmente no trabalho de hipnose clínica, e é um lugar fantástico. Isso nós temos tantos casos de sucesso em relação a isso, porque a pessoa identificou o que estava limitando ela hoje. E aí ela, como adulta, cuida dessa criança ferida, junto com o profissional do lado que vai estar ali apoiando, vai estar conduzindo em todo esse processo. Então não é um lugar para retraumatizar, não, pelo contrário, é um lugar de cura. Simplesmente ignorar o trauma, deixa isso para lá, não vamos mais falar sobre isso, esquece, ele vai continuar. Sinto muito, por mais que você entenda ou acredite que esse trauma simplesmente vai sumir porque você rezou todo dia, ou porque você tentou esquecer, usou qualquer passe aí para esquecer esse trauma, não vai esquecer, o teu corpo tem esses registros. Nós temos registros, temos memórias emocionais, o teu subconsciente carrega isso. E toda vez que você passar por situações de disparo de gatilho, onde aconteceu algo que o teu subconsciente te leva a lembrar aquela situação, você vai passar a se defender de algo que não está acontecendo, mas aquilo levou você para esse lugar. Por isso que acontecem tantas discussões entre casais, entre amigos, em situações, porque uma pessoa fala uma coisa com uma intenção e ela tem um objetivo naquela fala. A outra recebe aquela fala como uma agressão, porque aquilo levou a uma memória emocional de um trauma que às vezes ela nem sabe. E aí ela reage de uma forma agressiva, porque olha como é que você fala isso pra mim, olha o que você está fazendo, nossa, eu não gosto desse lugar. Ou a pessoa determina, sabe? Não, comigo é sempre assim, eu não suporto isso, eu não suporto aquilo. E não busca um caminho de cura para esse lugar, entende? Está sempre patinando. Então o grande caminho de evolução é quando realmente eu olho de frente para os meus problemas, como adulto, numa terapia potente,
onde realmente eu vou buscar o caminho de solução daquela questão e não simplesmente esquecer ou simplesmente desabafar ou aceitar que a minha vida tem que ser daquele jeito mesmo e viver limitado a uma série de questões, viver nesse mundo da ilusão. O mundo da realidade se traz você a você mesmo e você é muito mais interessante, muito mais potente do que você imagina. Se esse vídeo foi importante para você, curta, compartilhe e comente.